O outro sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e língua que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer notórios os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. Estando eu na minha cama, as imaginações e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto para que fosse introduzido à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizesse saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os astrólogos, os cadeus, os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, no qual há o espírito dos deuses santos. Então eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, príncipe dos magos, pois eu sei que há em ti um espírito dos deuses santos, e nenhum segredo te é difícil. Dizei-me a visão do meu sonho, que tive, e a sua interpretação. Eis, pois, as visões da minha cabeça. Estando eu na minha cama, eu estava assim, olhando, e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. As suas folhagens era formosa, o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantia dela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama. Eis que um anjo, um santo, descia do céu, clamando fortemente e dizendo assim: derrubai a árvore, cortai os ramos, sacudis as suas folhas, espalhai o seu fruto. Afugente-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Porém, deixais na terra o tronco com a sua raiz, atada com cadeias de ferro e de bronze. Na erva do campo seja molhado do orvalho do céu, e seja sua porção com os animais na erva da terra. Seja mudado seu coração para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passe sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos anjos, e essa ordem veio por mandado dos santos, a fim de que conheça os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e dá a quem quer, e até os animais humildes, não, até o mais humilde dos homens constitui sobre ele. Esse sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, dizeis a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a sua interpretação. Mas tu podes, pois há em ti o espírito dos deuses santos. Daniel interpreta o sonho. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por 1 hora, e os seus pensamentos o turbaram. Falou, pois, o rei e disse: Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, seja o sonho contra os que têm ódio têm ódio à sua interpretação aos teus inimigos. A árvore que viste que cresceu se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que foi vista por toda a terra, e cujas folhas era formosa, o seu fruto abundante, na qual para todos havia sustento, debaixo da qual moravam os animais do campo, em cujos ramos habitavam as aves do céu. Esta árvore és tu, ó rei, que cresceste e te fizesse forte. A tua grandeza cresceu, chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra.
E quanto ao que viu, ó, o rei, um anjo, um santo que descia do céu, e dizia: cortais a árvore, destruíais, mas o tronco com as suas raízes deixa na terra, atais com cadeia de ferro e de bronze, na erva do campo seja molhado o orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passe sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei, meu senhor, a saber, lançai-te-ão de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, será molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheça que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E quanto ao que foi falado, que deixasse o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, e põe fim aos teus pecados para praticando a justiça, e deixais as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua paz, o cumprimento do sonho. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor, porque ao cabo de 12 meses, quando passeava no palácio real de Babilônia, falou o rei e disse: porventura, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e te lançarão de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheça que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens, e o dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, o qual foi tirado dentre os homens, comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo, como as penas da águia, e as suas unhas como as da aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento. Então eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu. E os moradores da terra, não há quem possa estorvar sua mão e lhe diga: que fazeis? No mesmo tempo tornou a mim o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-se a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus capitões e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória é maior do que nunca. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, os seus caminhos juízo, e pode humilhar os que andam na soberba. Amém.